Olá, pessoal do Profiação, tudo bem? Estou aqui no Dia das Crianças para falar sobre um assunto muito legal e que realmente é pertinente falar no dia de hoje, que é o Dia das Crianças. Sabe aquele seu eu interior? Aquele seu eu que muitas vezes você tem que se olhar para trás para buscar e falar de profissão? É esse eu que eu quero falar hoje aqui com você. Então, assim, muitas vezes quando eu trabalho com carreira, eu falo muito para os meus mentorados em relação a observar algumas questões que receberam de elogio, que escutam de algumas outras pessoas que convivem com a gente, né, que nos conhecem, e de alguma forma a gente acaba trabalhando melhor o nosso autoconhecimento. E tem uma fase da nossa vida que é algo muito autêntico, e é sobre a autenticidade que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje. Queria aproveitar e falar para vocês compartilharem, curtirem, assistam meus outros vídeos. Eu falo aqui sobre o meu histórico profissional, então vocês aprendem muito com as minhas histórias. Então aproveitem para ver as outras histórias aqui, curtirem e compartilhem, ok? E eu queria aproveitar e falar sobre esse assunto. Então, autenticidade é a coragem de sermos nós mesmos. E a gente tem muito isso quando é pequeno. Quando estamos lá na nossa fase, né, na infância, a gente tem coragem de falar as coisas, a gente acaba sendo mais verdadeiro, a gente quando gosta de alguém gosta, quando não gosta, a gente acaba realmente deixando isso percebido também. E esse nosso lado autêntico, com o tempo, a gente acaba perdendo, porque a gente tem que acabar se moldando às questões sociais, de ambiente profissional, de ambiente escolar, muito impostas pelas questões sociais. Só que eu acho que a nossa verdadeira essência a gente não pode perder. E é isso que eu queria conversar aqui com você. Então, muitas vezes, para a gente entender uma habilidade, ou a gente falar de carreira, ou a gente se conhecer, obter o bom autoconhecimento e ter a coragem de sermos nós mesmos, a gente tem que buscar nossa essência infantil. Então, quando eu falo assim, às vezes, para o meu mentorado, você consegue relembrar alguma cena importante da sua infância, de um momento, de alguma coisa que você estava realizando, que você se sentia muito bem, se sentia muito feliz? E aqui eu conto um histórico meu, então para vocês terem noção. Eu lembro de alguns episódios, desde pequena, que eu sempre gostei de... Então eu sempre gostei muito de música, de cantar, das artes, então isso sempre foi desde pequena. E eu lembro muito que eu sempre gostei muito de me comunicar. Apesar de tímida, sim, eu fui muito tímida, inclusive eu tenho um vídeo aqui no Profiação falando sobre a minha timidez e como que eu fiz para enfrentar essa timidez, eu sempre gostei muito de me comunicar. E eu lembro de alguns episódios, eu não me voltei exatamente à infância, mas voltei a alguns tempos, né? E me lembro lá no colegial, quando eu fui representante de turma, quando eu tinha que falar e me expor frente a todos da turma. E tudo isso me fez desenvolver algumas questões da Melissa que eu sou hoje. E às vezes a gente tem que realmente se olhar um pouquinho, voltar atrás para que a gente possa novamente ter esse encontro com a gente mesmo. Então, buscar autenticidade, buscar sermos com coragem aquilo que nós somos é muito importante. Não só para sermos felizes, mas também para termos um resgate melhor das nossas profissões e aquilo que a gente vai gostar de exercer e vai exercer com mais assertividade e vai exercer com maior paixão e com certeza o resultado vai ser de maior prosperidade e maior felicidade na sua vida, ok? Então o recadinho foi simples, mas foi um recadinho para falar para você se olhar, lembrar de alguns momentos, né, de que você recebeu um grande elogio. Eu lembro que o meu primeiro grande elogio que eu recebi foi quando eu fiz homenagens aos alunos, aos pais e professores na minha 8ª série, que eu fiz a homenagem, né? Eu fui lá na frente, enfim, fazer essa homenagem e eu recebi muitos elogios da minha oratória. E aquilo ficou muito marcante na minha pessoa, né? E algumas vezes, na infância também, era muito interessante isso. Ah, fala pra Melissa falar tal coisa porque ela fala bem. Diz pra ela. Então, isso sempre foi um ponto forte que eu sempre tive que resgatá-lo.
para entender realmente a força desse aspecto meu. E muitas vezes, para a gente entender um ponto forte, um talento, um fator predominantemente nosso, que ninguém tenha, a gente tem que se remeter ao nosso lado mais autêntico, ao nosso lado mais verdadeiro. E muitas vezes é realmente olhar para trás e lembrar das questões da infância. Algumas questões de dom, né? Eu sempre tive muita paciência para ajudar os outros. Então, desde muito cedo, ajudar os alunos que tinham dificuldade em alguma matéria, essa paciência, esse exercício da docência, que é uma coisa que eu amo, que é ministrar e dar aulas, também estava dentro do meu DNA há muito tempo. Então, é muito interessante se voltar a fases, né, que a gente se encontra com maior autenticidade. Um beijo para vocês aí do canal, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Me acompanhe, vamos juntos nessa questão de crescimento e sim, dicas aqui profissionais. Até mais!